Pessoal, boa noite. Obrigado por estarem aqui prestigiando a nossa 6ª Semana de Educação Executiva FGV. E eu estou aqui como coordenador acadêmico do MBA de Desenvolvimento Humano de Gestores. Meu nome é Edmarson. Eu estou assim com muito orgulho, com muita satisfação de trazer a professora Jocely Drummond, que é uma pessoa que tem uma história muito bonita dentro do psicodrama. Eu tive o prazer de conhecê-la através da minha esposa, que fez formação com ela. Isso já tem um bom tempo, né, Jô? Acho que não é bom dizer o tempo. Não, muitos essas meses. Coisas, sempre é bom a gente ser um pouco precavido. Então, ela está na nossa equipe desde o início do MBA de Desenvolvimento Humano de Gestores, que é um programa inovador, um programa que atua muito na área comportamental. Tem disciplinas como psicodrama, como programação neurolinguística, filosofia, criatividade e inovação, apresentações em público, modelagem organizacional, tem um bocado de coisa interessante, tá? Inclusive, o quadro docente é a professora Jocely Drummond. Só para dar um lembrete, essa folha que vocês receberam não é para anotações, não, tá? Não é rascunho, nada disso. É para uma atividade que a professora vai realizar. Eu já estou com as minhas aqui guardadas, que eu vou participar também. Eu não sei nem o que é, mas eu quero participar. Tá? Então, professora Jocely, seja bem-vinda. Obrigada. Ótima palestra para todos nós. Tá? Obrigada. Tá, o mudador está aí. Que bom, fico orgulhosa como brasileira de ver tanta gente, ao invés de estar em casa dormindo, assistindo novela, está aqui buscando desenvolvimento. Meu profundo agradecimento a vocês, eu, quanto brasileira, de estar juntando, unindo a questão acadêmica com o meio organizacional dia a dia. E, principalmente, buscar a humanização das organizações quando o tema é inteligência relacional. Muito obrigada. Então, como o Ed falou, meu nome é Jocely Drummond, e tenho trabalhado estes temas de psicodrama há 35 anos, muitos meses, e que eu considero algo importante para o mundo organizacional. Vamos ver um pouquinho por quê, tá bom? Então, o que nós falaremos aqui? O psicodrama e o sociodrama como metodologia. Esta folhinha vai ser uma das aplicabilidades do psicodrama na inteligência relacional dentro da organização. O capital psicológico, PSICAP, a arte de liderar com flow, os relacionamentos profissionais entre pares, equipes e superiores, porque a gente começa a ver que, no mundo organizacional, os papéis a gente tem que lidar e se relacionar de forma diferente, com pares, equipe e os próprios líderes. A gente faz isso intuitivamente, aqui a gente vai ver um pouquinho mais a forma teórica de falar sobre isso. E a matriz de identidade fortalecendo a inteligência relacional, mas principalmente, já que eu vivo num papel profissional, eu ser autor do meu papel profissional, e não ator nos papéis da vida, nos scripts da vida. Essa é a grande chave do psicodrama. Daqui a pouco vamos falar de Moreno, que é o criador, que é assim: você quer ser ator ou você quer ser o autor dos papéis da vida? Vamos ver isso um pouco. Tudo bem? Então, vamos lá. Nesse primeiro slide, é só para a gente contextualizar um pouco a inteligência relacional. Quando eu fiz faculdade, estou com 67 anos, eu tinha 20 e tanto, a gente só trabalhava com a inteligência intelectual. Aí,
Tinha um tal de um teste que, pasmem, era mais ou menos assim. O que é mais fácil tocar? Flauta ou piano? Gente, olha o impacto disso para você saber uma inteligência, o QI de uma pessoa. Qual é o impacto disso? Mas era isso. Nossa, a pessoa é inteligente. Nossa, é limítrofe. Está quase sem inteligência. Nossa, gente, graças a Deus começou depois a evoluir a tal da inteligência espacial, linguística, numérica, memória, que é considerada uma inteligência, e outras. Até que Goleman escreveu sobre a inteligência emocional, tal do QE. Ele escreveu a partir de muitos estudos, que daqui a pouco a gente vai ver, que o psicodrama, inclusive, antecede, mas ele é o que organiza a inteligência emocional e passa todo mundo a perceber que a inteligência intelectual é importante, mas a emocional, para se relacionar com as coisas da vida, é mais importante que nas relações a inteligência emocional do que propriamente a inteligência intelectual. Bom, aqui, então ele falava a inteligência emocional, autoconhecimento emocional, controle emocional, automotivação, empatia, relacionamento interpessoal. Só que aqui a gente vai dar um passinho além. Em vez de falar só do que é, o que é está imbricado é na inteligência relacional. Tudo bem? A estrutura? Então, vamos lá. Estou falando de psicodrama, Ed falou de psicodrama. O que é o tal do psicodrama? Psicodrama, ele vem de uma ciência que estuda as relações. A ciência chama socionomia. Sócio, social, nomia, que estuda o social. Ela estuda o psicodrama e o sociodrama. Esse nome complicado, psicodrama, nada mais é do que a gente analisar o eu na ação. Faz um mapa da minha ação e vê como que está alcançando os resultados. Explicar de um outro jeito. É tua obrigação, você ganha para isso. Concorda comigo? Você ganha. Para quê? Para alcançar resultado. Não alcançou o resultado, você deixa de ganhar. Só que o jeito que você alcança o resultado é o tal da forma de se relacionar com o mundo. O que é se relacionar com o mundo? Não é só entre pessoas. É como eu me relaciono com os novos projetos, como eu me relaciono com as estruturas, como eu me relaciono com isso que a Jocely está falando, como eu me relaciono com a cadeira que eu estou sentado, ou seja, como eu me relaciono com os fatos do mundo. Isto é inteligência relacional. A inteligência entre pessoas também faz parte do relacional, só que o guarda-chuva é maior. Como eu me relaciono com o mundo? Então, o que é o psicodrama? Eu, nação. Psico, eu, drama, vem do grego ação. Eu refletindo como eu estou relacionando ou me relacionando com o mundo que me cabe, que eu estou junto, com as inovações, com as propostas, com o novo diretor, com a fusão que houve na minha empresa. Como eu me relaciono com o mundo? E eu faço um mapa da minha ação, que no papel, daqui a pouco a gente vai fazer algo semelhante, e vai dizer, tá, se eu me relaciono desta forma, aonde estão os pontos que eu estou me relacionando bem é onde eu vou precisar me organizar. Então, de novo, começo a reclamar muito, como eu estou me relacionando com isso? Com este fato da vida, com isto que acontece. Só para ampliar um pouquinho mais, trabalhar é um dos pilares da saúde. Quem diz isso é a Organização Mundial da Saúde. Eu vi um pessoal da saúde aqui, lá em cima, né? Que está o pessoal da saúde, que chegou. Isso.
Trabalhar é um dos pilares da saúde. Por quê? Porque te dá saúde relacional, desafios, proposta, saber lidar com pessoas. Quem não trabalha, segundo a pesquisa da Organização Mundial, tendem a adoecer com maior facilidade. O que quer dizer isto? Que você ou adoece psicologicamente, ou perde a paixão de vida, o propósito de vida. Por favor, dona de casa, não entra nisso. Trabalha mais do que a maioria, tá? De nós. Porque é o dia inteiro tendo propósito, tendo desafios o dia inteiro. Que eu estou dizendo pessoas que não trabalham de fato. Tudo bem? Voltando, então. O psicodrama vai analisar, pesquisar a sua ação e como você está buscando o resultado da tua empresa, como você está buscando o resultado da sua vida. Resultado é importante, mas uma empresa humanizada, a tendência é trazer mais resultado com menor desgaste para as pessoas. Faz sentido? Então tá. Sociodrama estuda as relações sociais. Nós, sócio, nós, nação. É como se comporta o clima, a equipe, a estrutura. O psicodrama é o eu, o sociodrama é o conjunto. Ah, não falei isso. Moreno é o criador do psicodrama. Ele é romeno, então vocês veem. Ele foi o primeiro a estudar sobre a inteligência relacional, não o primeiro quanto pesquisador, mas antes do Goleman, ele já estudava a socionomia. O que ele fez? Ele trabalhava não só com teatro, que muita gente conhece o psicodrama pelo teatro, é uma das técnicas, mas se trabalha com as relações das pessoas com o mundo. Ok? Ele depois morreu nos Estados Unidos, que foi quando ele desenvolveu mais técnicas, que são as técnicas mais conhecidas. Sociometria, medidas sociais, relacionais. Mas vamos lá. Eu gostaria de passar um vídeo para a gente fazer uma reflexão sobre o eu na ação e o nós na ação. Deixa eu passar aqui. É uma pesquisa real, uma pesquisa psicológica, em que vocês vão entender que as pessoas, para estarem em grupo, elas, por vezes, fazem as coisas de forma mecânica ou sem saber os motivos, porque não para pesquisar o eu na ação. Como eu estou reagindo e agindo diante das circunstâncias. Vamos lá? Muitos podem ter assistido, mas o importante... São 9 atores, tá? E uma pessoa que não sabia de nada.
another outsider who doesn't know the rules. Have a seat, and they'll be up in just a couple minutes. Thanks so much. Think she'll teach the new guy what to do? Unsuspecting patients arrive. It's now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, the only thing really shocking is seeing how easily conformity affects the way you act. Is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Tudo bem? Não está tão bem, mas, enfim, vamos ver. Não, deixa eu ficar aqui só um minuto. Que depois nós vamos ter tempo, inclusive, para discutir mais, um tempo para a gente discutir essas coisas que eu estou passando. Assim, se eu não paro para refletir a minha ação, eu vou fazer o que está na conformidade social. Este é o nome que se dá para isso. Conformidade social. Por outro lado, se eu bancar o rebelde, tranquilamente, por um tempo, eu vou ser expulso de um grupo. Porque é aquele que fala assim, não, mas porque eu sou verdadeiro, falo o que penso? Não. É tolo relacional. Porque é falar e saber falar, fazer e saber fazer. Vocês devem conhecer nas organizações milhares de pessoas que, assim, alguém chega e fala assim, você viu que esse mês 30% da nossa área vai ser demitido? Você viu, né? Tem sempre um bocudo, vamos falar o português claro, que chega diante de todos os chefes e fala, é verdade isso? Todo mundo recua e diz, fica quieto. O único que paga o pato é o bocudo. É o que fala. Isso faz parte da inteligência relacional. Falar e saber falar. Fazer e saber fazer. Mudar, mas saber como argumentar para a mudança. Porque senão a gente acaba sendo aquele que é expulso. Tudo bem? Então, a gente vai estar falando, esse experimento nos lembra que, se a gente não parar para refletir o que estamos fazendo, a tendência ou é seguir ou ser aquele que é expulso. O meio termo, inteligência emocional, inteligência relacional. Tudo bem? Uma coisa que eu não falei, mas afirmo agora assim, quanto mais o líder desenvolve a inteligência relacional dele, mais a equipe ganha
na inteligência relacional. Então, se ele não se desenvolver primeiro na inteligência relacional, a tendência, imagina chegar, vamos aumentar a nossa meta, temos que vender mais. E ele entra em pânico, ele surta. Para a equipe é mais difícil alcançar a meta do que aquele que estabelece relações mais saudáveis com o meio profissional. Isso vale para pai também, para mãe, vale para casamento, para várias coisas, para vários papéis. Mas vamos lá. Ah, não. Por que você voltou? Aqui. Agora, a gente vai falar o que é que outras teorias que nos ajudam a perceber a inteligência relacional. Hoje em dia, a academia está falando, academia não, algumas organizações já começaram a trabalhar o tal do PSICAP. Vamos ver o que é o PSICAP. O que é o PSICAP? São as características positivas individuais, os recursos individuais e pessoais que as pessoas usam. Baker começou a estudar isso em 2002, ele lançou artigos, um pouco antes, mas que ele diz assim, mais importante do que a competência é você saber qual é o recurso que você usa para aquela competência. Por exemplo, a competência de flexibilidade, beleza. Mas qual é o seu jeito que torna as coisas mais flexíveis? Qual é o seu jeito? O jeito de um é um jeito diferente do outro. A cultura de uma empresa, falando de flexibilidade, o capital psicológico da flexibilidade de uma empresa é diferente de outra. Ser flexível, quando a gente, por exemplo, a gente trabalha muito dentro das corporações militares. Por favor, é muito diferente numa engenharia do que numa maternidade, do que numa prestação de serviço. Esse capital psicológico é o que faz a sua diferença e que ninguém tem igual. Cada um tem um tesouro interno, um capital psicológico. O capital psicológico também, o Youssef diz, conjunto de atributos que os indivíduos podem utilizar para desempenhar melhor as atividades na esfera da sua vida. Então, assim, se é o que eu tenho de melhor, pense em vocês. Quando as pessoas falam de você, qual é o teu maior capital psicológico? Porque esse é teu tesouro. Esse é o que você navega e trafega de uma forma mais inteligente nas relações. Lembrando, não só entre pessoas, relações com as coisas do mundo. Pensa em você. Mapeia a tua ação do teu capital psicológico. Nós não vamos falar, porque aqui tem muita gente, porém, dá para pensar. Como você é reconhecido? Nossa, isso é ótimo. Não é a competência, está claro. Competência é algo estruturado, mas é o seu jeito de demonstrar a competência. É o seu jeito de viver a competência. Isso é até o capital psicológico. Então, assim, por que os líderes, quando eles desenvolvem o capital psicológico dele e utiliza bem, ele pode auxiliar a equipe a alcançar resultado? Por favor, tudo que eu estou falando é assim, organização foi feita para alcançar resultado, ponto. Não é para as pessoas serem felizes. As pessoas serem felizes, mas serem produtivas, alcançar resultado. O que precisa é ter um ambiente menos tóxico. Irmão, na minha pesquisa de doutorado, a gente, na pesquisa, demonstra, não existe mais clima organizacional, existe climas organizacionais. Cada área tem um clima. Cada área estimula mais o PSICAP e outras áreas boicotam mais o PSICAP. Tem áreas mais tóxicas, com clima tóxico, e tem área com clima mais positivo. Tudo bem? Então, eu só estou relembrando.
Trabalhar é para alcançar resultado, isso é sua obrigação. Você ganha para isso. Ponto. Então não adianta, eu alcanço resultado, sim, mas qual é o teu diferencial? É como você alcança o seu resultado. Como você põe o teu capital psicológico para alcançar resultado. Essa é a diferença. É o desafio nosso. Eu brinco, quem mandou não nascer em 1800, que era tão mais fácil, produzir e ficava quieto. Mas foi nascer agora, então, aguenta o desafio. Faça parte desse desafio. Então, vamos lá. Lutáns, ele trouxe os 5, vamos dizer, os maiores tesouros do capital psicológico. Eu, particularmente, prefiro o mais solto. É todos os seus bens e os seus recursos para alcançar o resultado e se relacionar com a vida. Mas ele trouxe isso que eu estou trazendo aqui academicamente. Ele diz que o capital psicológico, o mais nobre de todos, é o herói, né? Eu mantive o inglês para a gente só manter o herói, o hero. Hope. Se você não tem esperança, a vida fica mais difícil. Se eu não tenho esperança no meu país, não tenho esperança na minha empresa, na minha equipe, a vida fica mais difícil. Para você se relacionar e ter inteligência relacional. E se o líder não tiver esperança, piorou ainda para a equipe. Ok? A autoeficácia é qual é a tua autoimagem para você alcançar o foco. Se eu acho, eu não vou conseguir isso, eu não tenho capital psicológico, eu não consigo fazer isso, você não vai conseguir. Agora, quando a tua autoimagem, você sabe o que vai fazer e sabe por que você está fazendo, facilita. Tem um estudo que eu acho muito bonito, que eu agora estou transferindo para o mundo organizacional, que é um estudo sobre paz e autoeficácia. Que quando ele sabe o que ele quer educar o filho, quais são as atitudes importantes para o filho, e quando ele sabe que a autoimagem dele, ele pode ser um bom pai, uma boa mãe, a tendência é ele educar melhor do que aquele, meu Deus, sou péssimo pai, e quer um resultado, a tendência é ter mais desvios na educação. Estou trazendo isso para o líder, ok? Esse estudo para o líder. É otimismo, que é um pouco diferente da esperança, porque otimismo, eu sou otimista e sei da minha capacidade para alcançar de forma otimista. O hope é mais, eu espero que o grupo, que as estruturas aconteçam. O otimismo é meu, para conseguir as coisas. E, finalmente, a resiliência, que todos vocês já devem ter estudado bastante. A tal da resiliência, que é a minha capacidade de enfrentar os desafios. Na psicologia, a gente chama de coping. O que é o coping? É algo interno, é um recurso interno que você tem, que o resultado é resiliência. Pergunta, você anda com esperança no seu papel profissional? Se não tem, procura desenvolver. Como desenvolve? Pare de olhar só o lado negativo das coisas. Não seja Alice, como é? Não é Alice, qual é mesmo? Poliana, obrigada. Não seja poliana. Fica olhando o lado bom. Mas não olha só o lado mal, porque também você está tão... eu vou usar o termo mesmo. Você tá tão dividido, esquisado, vê só o lado ruim. Mas quais são os lados bons da empresa? E que você pode ajudar a desenvolver? Quais são... E a tua autoimagem? Como anda? Se não está boa... Gente, vocês estão 7h da noite, em São Paulo, aqui buscando desenvolvimento, vocês fazem parte da nata brasileira.
Vocês fazem parte da elite brasileira. No mínimo, não pode esquecer isso. Não pode esquecer isso. Vocês fazem parte da elite brasileira. Então, aí já está uma outra imagem para você pensar nisso. Otimismo. Pega os seus recursos e, assim, como ser otimista? Falar é fácil, mas é possível. Como eu vou desenvolver isso? Como eu vou fazer isso? E para que dê certo, hein? Não, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso para que dê certo? E, finalmente, a resiliência. Isso eu garanto que vocês têm, senão vocês não estavam aqui. Com certeza. Capacidade de enfrentar os desafios, isso vocês têm. Você não estava com esse sorriso aqui. Olha lá, todo mundo sorrindo, vendo o filme, sorrindo. Isso é resiliência. O que eu estou dizendo? Capacidade de enfrentar, que hoje o dia foi fácil, passar o dia na praia, dormindo, tomando caipirinha. Não! Estavam na labuta e vieram para cá. Tudo bem? Vamos falar de um outro tema. Então, assim, o PSICAP são as capacidades, os recursos internos para ter inteligência relacional. Agora vamos falar de outra teoria que também é aderente ao psicodrama. PSICAP é aderente, o flow é aderente ao psicodrama, só que é uma outra teoria, mas que elas são congruentes. Tudo bem? Então, o que é o flow? É a arte de fluir. O que é a arte de fluir? Deixa eu contar a história do flow. Daqui a pouco a gente lê isso. Eu vou contar a história. Tinha uma psicóloga que começou a estudar atletas de alta performance. O que tinha aqueles atletas que estavam subindo uma montanha, o nariz estava quase caindo, a orelha congelada, o dedo roxinho, e eles felizes e querendo chegar lá em cima. Eles começaram, mas o que é que esse povo tem que é diferente de outros que sobe 3 degraus e fala, nunca mais, acabei. O que é que eles têm, esses atletas de alta performance? Aí, ele começou, o Mihaly, a pensar assim, organização é uma corrida de 100 metros com 10 obstáculos todo dia. Aí ele começou a estudar os profissionais de alta performance, o que tinha a ver com atleta de alta performance. Aí criou o flow. Tudo bem? O flow organizacional. O flow de atleta já estava descoberto. Ok. E daí, teve um pesquisador chamado Laneiro, que ele começou a analisar o flow das organizações. Já vou mostrar a base. E que daí, no doutorado, eu fiz a pesquisa aqui no Brasil, flow das equipes. O que é que tornava uma equipe de ótimo empenho? Eu prefiro mais do que alto desempenho, porque as pessoas estão empenhadas e conseguem dar o resultado sem muito estresse. Tudo bem, caindo a orelha, caindo o nariz, mas estão lá e estão fluindo, não estão em desespero e não estão infelizes. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é flow? É um estado, é um momento em que uma pessoa, vamos lembrar de cada um de nós, um momento que a gente fluía, que a gente estava motivada, tinha esforço. Mas o esforço não deixava a gente adormecido e nem fazia a gente desistir. A gente dizia, não, vou conseguir. É aquela hora que você fala, não, sou maior que esse computador. Ele vai fazer o que eu quero. Mas você está feliz fazendo. Você não está, dia, azar. Que pena que eu estou fazendo isso. O fardo está pesado. Não, você está fluindo. Você lembra aquele dia que você conseguiu, deitou e falou, yes, sou um herói. Você não lembra daquele dia que você conseguiu? Então, tem vários comportamentos positivos que não te desmotivam. Você se automotiva. Então, esse daqui é o pessoal, Csikszentmihalyi, Lafevre, são os acadêmicos que estudaram, e eu fiz o estudo
do flow em equipe aqui no Brasil. E o impacto dele no comprometimento. Aí, daqui a pouco eu falo o resultado na próxima aqui. Vamos mostrar o flow. O flow é para fluir, para alcançar resultado. Não é para ficar, estava à toa na vida. É para alcançar resultado. Quando você tem meta clara, ele fica um passo ou uma peça do mosaico do flow. Metas claras. Pergunta. Quando a meta para você chegar quadrado, você vai buscar uma meta mais clara? Isso é importantíssimo para você fluir nas relações com as coisas do mundo. Você tem que ter desafio. Se não tiver desafio, não tem graça. Não tem graça. Se não tiver desafio na vida, você vai adquirir depressão. Tranquilo. Desafio faz a gente levantar da cama. Só que desafio exacerbado te deixa ansioso. Se eu aqui começar, eu nem sei falar sobre isso, mas se eu começasse a falar de física quântica aqui, vocês iam dormir. Eu também, porque eu não sei falar sobre isso. Mas, enfim, o desafio, se tiver muito alto, você tem que equacionar desafio com habilidade. Pensa na sua equipe. Se você der muito desafio, você vai ter uma equipe ansiosa. Se você der baixo desafio, você vai ter uma equipe desmotivada. Porque o desafio tem que andar de mão dada com a habilidade. Vamos pegar os atletas. Eu sei que eu vou conseguir chegar. Vamos pegar todo o capital psicológico dele. Sou otimista, sou resiliente, mas vamos voltar ao flow e dizer assim, habilidade e desafio têm que estar juntos. Mas você também, outra parte do mosaico, você tem que ter senso de controle. Eu estou controlando. Não só o tempo para alcançar o resultado, estou me controlando, estou controlando as minhas habilidades e estou controlando o cenário. Tem que ter um senso de controle. E depois, então, essa parte, quando você tem metas claras e desafios, você tem concentração no que faz. Quando você tem desafio, habilidade, senso de controle, você pode controlar mais a ação. Você não fica à mercê de várias coisas. Agora, o que é que entra de fato no flow? Sabe aquele momento que tá tão bom, que você está desenvolvendo uma coisa, quando você chega e fala, nossa, já acabou o dia? Mas você está satisfeito com o teu dia. Não é aquele que dia, ai, acabou o dia. Não fiz nada do que eu queria. Não, esse é anti-flow. Flow é a hora que você consegue. Vamos nos desenvolver, vamos fazer as coisas com desafio, com habilidade, mas que daí flui. Aí você sabe que flui. É o dia que você está na praia, ou na piscina, ou no campo, não importa, e que você diz, o final de semana passou tão rápido. É o final de semana que tem flow. Você alcançou o teu resultado, descansar, porque o flow vale para várias coisas, tá? Alcançou o teu resultado de descansar, mas você perdeu a noção do tempo. E a transformação do tempo é essa noção. É perda de autoconsciência. Imagina você na praia, assim, não, porque eu estou um pouco acima do meu peso, eu estou... a minha autoconsciência, eu deixei meu trabalho em cima da mesa, você perdeu o flow, está claro? Então, essa perda de autoconsciência é porque você... não é o centro. O centro é você na relação com aquilo que você está fazendo. Fez sentido? Tá? Então, isso é o flow. Esse desenho eu baseei no Mallet, mas esse é o flow. Para que serve o flow? Para você ter inteligência relacional junto à tua equipe ter
um clima mais positivo e alcançar resultado, veja se as metas estão claras. Se não, pergunta 10 vezes. O que você entendeu? Veja se o desafio está bom para aquela equipe, nem para ficar muito ansioso, nem para ficar desmotivado. Veja se a habilidade está junto do desafio. Veja se as pessoas podem ter controle, ou quem tem que controlar é o líder. Se o líder tem que controlar, é porque não está no flow. Porque não tem protagonista no pedaço. Só tem mãozinhas que executam o que a cabeça mandou. Ok? Estão vendo que eu estou voltando a dizer, o líder, ele também tem que desenvolver isso. E acreditar nisso, para poder ter uma equipe com flow, fluindo. Por favor, flui todos os dias, todas as horas. É romântico isso. É Disney. Não. Mundo real. Flui um dia, o outro nem tanto. Mas a somatória, se tiver tudo quadrado, truncado, a sua saúde vai ser afetada. Ou a saúde psicológica, ou relacional, vai ficar sem dormir, vai dar burnout, vai dar uma porção de coisa. Então, assim, a capacidade de fluir depende de cada um de nós, hein? Tudo bem que a organização tem a estrutura, a grande estrutura, mas depende da gente. E depende do líder ter isso. Tudo bem? Posso passar? Agora nós vamos vivenciar o psicodrama. Só que antes eu vou só passar 2 slides para a gente vivenciar nessa folhinha o psicodrama. Tal do psicodrama organizacional, não é o terapeuta. Se tem alguém aqui que um dia fez psicodrama terapêutico, esquece. É outro psicodrama. Recorte organizacional. O que é o psicodrama? O que está acontecendo ali? O que está acontecendo? Alguém fala, manifesta? Tem uma pessoa dando leite para? O que a gente fala quando você vê uma pessoa dando leite para a pantufa? Vou contar um segredo para você. Sabe quantas vezes por dia a gente dá leite para a pantufa? Várias. O que é dar leite para a pantufa? Vamos lá. Daqui a pouco vocês vão lembrar as pantufas de vocês, porque eu já estou lembrando as minhas. O que é? Veja, essa pessoa gastou dinheiro porque comprou leite, concorda? Essa pessoa está gastando energia de pegar o leite, pôr no pratinho e lá para dar para a pantufa. Essa pessoa está gastando o tempo dela, a energia, para quê? O gatinho está morrendo de fome. A pantufa não presta para nada. O que nós estamos falando? Quantas vezes a gente faz isso? Levanta, gasta energia com umas coisas que depois a gente fala assim, meu Deus, será que eu precisava ou eu estava irritada? Será que eu precisava? A forma de se relacionar com o mundo, as lentes que a gente põe. Mas a gente dá leite para a pantufa doidado. No casamento, nas relações afetivas, briga por umas coisas, depois fala assim, por que mesmo que a gente brigou? Me conta. Eu sei que eu fiquei tão nervosa com você, mas por que mesmo? Leite para a pantufa. Tudo bem? O líder que chega e diz assim, precisamos, não sei o quê, está dando leite para a pantufa. Está gastando uma energia que a gente olha e fala assim, precisa falar desse jeito? Com essa energia? Não. Então, tudo bem. Não dá leite para a pantufa, não serve para nada. Inteligência relacional. Eu dar leite para o gato, ou parar, isso é o psicodrama. Para e fala assim, aqui é leite para a pantufa. Deixa eu dar leite para o gato, que esse vai ter resultado. É a minha proposta. É o meu propósito, é o meu objetivo. Então, o psicodrama trabalha como estamos nos ocupando nas relações. Como? De que forma?
Aonde vale a pena investir mais, lembrando o lado positivo, muito bem, e onde vale a pena te rever. Senão, nós somos muito cruéis. A gente fica só no que deve ser desenvolvido. Seus gaps. Gente, o gap é igual doença. Você precisa tomar remédio. Mas o que te leva para a vida é a tua saúde. Então, qual é o lado saudável? Qual é o psicap? Onde é que você está fluindo? Não perca isso de vista. Agora, os gaps, desenvolva. É que nem doença, toma remédio. Desenvolva. Mas fixe no que é melhor em você. E na tua equipe, hein? Porque assim, não, se eu voltar lá para o flow, eu vou dizer uma coisa para vocês. Dentro do flow de equipe, tem três setores, tem três estruturas que ali a gente não colocou, que é feedback sem ambiguidade. Aqui no Brasil foi o que mais deu problema de comprometimento. Lá na Europa, quando a gente pesquisou, o que deu mais problema de comprometimento é o work-life balance, é o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Porque lá, 5 horas, termina o trabalho, ponto. Se o líder ficar pedindo coisas extras, ele vai ter problema com a equipe. Aqui é isso. Não dar feedback coerente. E acreditar no chefe, no líder. Isso também fazia parte. Por que eu voltei a esse assunto? Porque quantas vezes feedback é só se tiver problema? Aí senta e fala. Se for para falar do lado positivo, é aquele corporativo. O líder para tudo, senta na sala, acende uma velinha, põe incenso para poder ter coragem de falar. Gente, feedback. Dá feedback positivo também. Se errou, não fez mais. Errou, a gente dá bronca. Se acertou, não fez mais do que obrigação. Não. Isso vale para filho também, tá? O que eu estou querendo dizer, dar leite para pantufa, é não dar feedback sem ambiguidade. É para falar que está errado? Fala que está errado. É para falar que está certo? Fala que está certo. Senão fica aquele... Olha, você é excelente profissional, você é ótimo, adoro você, mas... A pessoa nem ouve o começo, ela fala, chega logo no mas, pelo amor de Deus. Claro. Isso é dar leite para pantufa, não dar feedback. Está claro o que eu quero dizer? Então, ok. Agora... Esse daqui eu nem vou passar. Já está aqui, então vamos lá. É que eu quero fazer atividade com vocês e dar mais tempo para vocês discutirem depois o que eu trouxe. Desenvolver, no ponto de vista do psicodrama, desenvolver na inteligência relacional, você precisa desenvolver o charme. Você precisa ter conhecimento. Todo mundo conhece o chá. Conhecimento faz parte, você tem que ter. Se não tem, reflete. Meu conhecimento está adequado? Eu estou buscando desenvolvimento, leituras, coisas que possam me desenvolver em termos de conhecimento? Minha habilidade, reflita, está adequada? Minhas habilidades estão coerentes com o papel que eu vivo hoje, com as relações que eu preciso constituir hoje? E a minha atitude? Só que a atitude, normalmente, é um pouco mais complexo para a gente fazer uma análise. Porque a gente diz, não, vou te explicar por que eu briguei com você, tá? Aquela hora que eu vou te explicar. É que o cachorro do vizinho latiu a noite inteira, eu fiquei sem dormir. Eu justifico, às vezes. Qual é o melhor jeito da gente, inclusive, saber sobre atitude? É buscar métrica. O que é métrica? É uma medida social. Não é 10 quilômetros, 15 quilômetros. É como eu estou
como as pessoas estão mais próximas, me sentindo mais próxima daquele psiquep, mais próximo das minhas habilidades, como elas estão sentindo, ou como elas estão sentindo distante como pessoa e das minhas funções. Por exemplo, dá um exemplo que fica mais fácil. Métrica. Eu preciso saber se a minha atitude está adequada para conduzir o projeto X, o processo Y. Eu pergunto. Eu estou deixando claro? Tem algo que eu possa fazer? Lógico que eu vou perguntar para pessoas que eu confio, pelo amor de Deus. Não vou chegar para a equipe, alô, como é que está? Não, pergunto para pessoas que eu confio. Mas se eu sou um excelente líder, eu pergunto para a equipe. Tem algo que a gente possa refazer, melhorar? Tem algo que eu posso ajudar mais? Mas é aquele que emancipa o grupo. Que o grupo responde, senão todo mundo fala, nada, chefe, isso é ótimo. Tudo bem? Então, por isso que eu volto a dizer, a métrica grupal precisa ser um excelente líder, que a equipe tenha confiança que eles podem falar. Ah, que tal segunda-feira você chegar de mais bom humor? Que tal? A equipe traz. Eu vejo isso acontecer, tá, gente? Quando eu falo, não estou falando da teoria, porque dentro das organizações eu vejo as equipes trazerem métrica para o chefe de forma mais adequada. Vamos fazer a atividade? Peguem a folha, que agora vocês vão fazer uma métrica sobre vocês. Então, vamos lá. Você, no centro dessa folha, você vai fazer um círculo e vai escrever eu, que é você, né? Para os mais... com as capacidades mais de engenheiro, assim, um círculo com mais ou menos o tamanho de uma moeda de R$1. Mais ou menos, só para ter ideia. No meio do círculo, você vai desenhar e colocar ou sua inicial, ou eu, como você quiser. Porque você é o centro das relações. Vamos fazer um átomo social relacional. Porque até agora eu estava dizendo para vocês sobre como você vê o projeto, a fusão. Você vai colocar pessoas que trabalham com você. 10-0 para inteligência relacional com o não está muito boa. Pronto. Agora. Pronto? Ótimo. Inteligência relacional eu também pedi ajuda, tá, gente? Posso? Desculpa. Entendi. Agora o filme tá pra cá. Tá, obrigada. Vê se não tá incomodando. Não, tá ótimo. Peraí, saiu na orelha. Pronto, obrigada. Vocês entenderam o que é inteligência relacional, né? Com o microfone nada, graças a Deus tem uma sábia aqui que me coloca no lugar. Então, vocês fazem o círculo. Vocês vão pensar 4 ou 5 pessoas que trabalham com você. Aí, você vai fazer o seguinte. As que você gosta de trabalhar, que flui, que se relaciona bem, você vai pôr pertinho no teu átomo social, porque você é atraída pelo jeito que ela trabalha e provavelmente ela também com você. Então, você vai colocar aqui somente a primeira letra por questão ética.
A primeira letra, é verdade, não tenha dúvida disso. A primeira letra de uma pessoa que flui o trabalho, que é gostoso trabalhar com ela. Ela é parceira, ela é o que você gosta de trabalhar. Só que depois, perto uma. Pode ser colaborador, pode ser par, pode ser superior, pode ser que depois nós vamos fazer uma análise disso, individual. Nenhuma exposição. Depois você vai colocar lá no cantinho da folha, aquele que, se você pudesse, até tirava da folha, mas não pode. Não pode, porque você não tem essa força e nem o crachá para tirá-la. Então, você vai colocar lá longe de você aquele que você fala, meu Deus, não é a melhor, não é o meu parceiro, não. Eu tenho que conviver, mas não é o trabalho ideal com ele. Tudo bem. Pelo amor de Deus, só coloca a primeira letra, tá? De repente você perde o papel e Deus me livre. Faz não, se preserva. E daí você vai pôr mais duas pessoas, que pode ser perto, médio ou distante, como você quiser. Então, parâmetro, um perto, um longe, e agora dois, põe só duas pessoas que não sejam nem distantes, nem tão próximo. Ou pode pôr mais uma próxima, daí é você que escolhe. Tudo bem? Posso dar um passo além? Então, o que nós fizemos aqui? Se você olhar, você fez um mapa da sua ação, do seu relacionamento. Isso é psicodrama, eu na ação. Você não elucubrou sobre as relações constituídas no trabalho, mas você pôs na ação como as relações interpessoais estão hoje no seu trabalho. Tudo bem? Posso? Eu costumo dizer para os alunos que é assim, a gente faz planejamento estratégico, faz SWOT, faz não sei o quê. Para quê? Para alcançar resultado, concorda? Só que a gente não faz isso na vida da gente, no jeito que a gente está desempenhando a função, para cada vez melhorar mais. Ok? Então é o que nós estamos fazendo aqui. Fez um retrato, uma análise, agora vamos refletir para achar ação. Primeira reflexão. Essa pessoa que está pertinho de mim, o que ela falaria? Qual é o meu ouro, o meu maior tesouro em termos de psiquep? Meu jeito de lidar com as coisas. O que é que ela falaria? Assim, olha, você é ótimo, hein? Pense sobre isso. E veja o quanto você tem usado isso que as pessoas, como métrica, falam de você. Pensa nisso. Agora, do ladinho, coloque uma ação para que você mantenha isso. Porque, normalmente, a gente só põe, eu preciso desenvolver. Manter é mais complexo do que desenvolver, hein? Casar é mais fácil que manter casamento, tá? Ser líder virar líder é mais fácil do que ser um bom líder. Ser um bom líder. Então, assim, uma ação. Escreva rapidinho uma ação para você manter esta pessoa nesta relação com esta psiquep. Uma ação. Eu vou conversar sempre com ela, vou pedir conselho, o que vocês acharem.
vou trabalhar mais próximo a ela, vou buscar me reunir toda semana, não sei. Estou dando algumas ideias. Tudo bem? Agora vamos ao mais distante. Esse aqui, que normalmente é o que para na garganta. E que o sapódromo aqui engole os sapos e fica ali remoendo. Então, vamos lá. Qual é o impacto dessa pessoa? Você ter dificuldade de trabalhar com essa pessoa. Impacto. Isso é importantíssimo para você mensurar. Eu só me encontro com ela uma vez por ano na convenção de impacto. Acho. Impacto. Ele é líder da outra área, ele é meu líder, ele é um colaborador, ele é meu fornecedor interno, é meu cliente interno, enfim. Qual é o impacto? Alto, médio ou baixo? A minha, oi. Desse longe. Qual é o impacto dele estar longe de você? Nenhum. Então, não preciso nem me aproximar. Ah, mas eu quero me desenvolver como profissional. Ok. Então, daí ele passa a ser médio. Ok. Posso dar o próximo passo? Agora, presta atenção. Pense no jeito dele ser. Pense no jeito que ele é. Você, adquirindo a sua inteligência relacional, deixar as coisas fluir, por favor, não é amar a pessoa, hein? Não é convidar para ser padrinho de casamento do seu filho. Não, não estamos falando disso. Mas estamos falando de preservar a sua saúde e preservar resultado. Porque, às vezes, a distância impacta em resultado ou dificulta resultado, alcançar resultado. O que nós estamos falando é no nível do papel profissional. Então, volto. Qual é o jeitão dele ser? O que você acha que você poderia fazer, porque é você que está adquirindo a inteligência relacional. O que você pode fazer para minimizar o impacto da distância? O que é que você pode fazer? Se respeitando, pelo amor de Deus, não vai virar outro ser, mas tem algo em você, na inteligência relacional, que é o estímulo do psicodrama, é lidar sem sofrer e lidar sem ter impacto negativo. Senão, você vai ficar levantando quando todo mundo levanta. Você vai estar seguindo um círculo vicioso e não um círculo virtuoso. O que eu estou querendo dizer é que falar é fácil, fazer não é fácil. Mas isso é inteligência relacional. Estou sofrendo com isso? Estou. Primeira lição. Não sofra, resolva. Como resolver? Está difícil. Agora vamos à outra parte. Um desses que estão mais próximos, como poderiam te ajudar a ter menor desgaste com a pessoa que está longe? Isto é desenvolver a inteligência relacional com o psicodrama. Eu na ação e o que eu vou fazer com isso. Ou, agora eu não estou conseguindo nem pensar, também é uma ação. Agora eu não estou conseguindo ver saída. Isto é uma ação. Não é a ação desejada, mas é uma ação. Está claro o que eu estou dizendo? O que eu estou querendo falar é assim. Primeiro, não sofra. 2, não dê leite para pantufa. Não fique gastando a tua energia porque o outro você não vai mudar. Mas de jeito nenhum você muda o outro. Você muda o jeito de lidar com a pessoa e se relaciona melhor. Se ela vai te amar, não vai mesmo. Porém, ou você não tem garantia, desculpa. Porém, você pode
minimizar o impacto que dá numa relação sem flow para resultado. Como? Com o teu psiquep, com a metodologia do psicodrama. Analisar a ação, analisar o mapa, fazer o retrato do que você está fazendo e para onde você quer chegar. Uma pergunta mais ainda crucial. Para você chegar aonde você quer na tua empresa, você precisa aprender a se relacionar melhor? Estou vendo um monte de cabecinha dizendo, porque é verdade, que adianta ter conhecimento técnico hoje em dia? Não, é importante, desculpa, falei errado, falei besteira, deixa eu voltar. É importante ter conhecimento técnico? Sim, porém a inteligência relacional é crucial hoje. Ninguém promove uma pessoa que não se dá bem com o outro. Falei, gente, ele é ótimo, mas ele tem um monte de problema. Não sei que tenha carreiras diferenciadas, Y, você quer na tua empresa. Senão, você não é promovido. Senão, você não alcança resultado. Então, o que você agora, a partir do que você viu, escreva uma ação que você se propõe para amanhã. Se relacionar melhor na tua empresa. Uma ação. Eu me proponho dar bom dia. Sorrir. Gente, são coisas... Eu não estou dizendo, olha, mude, pinte o cabelo de roxo. Não. Eu estou dizendo só, mude pequenas atitudes, que você muda grandes resultados. Porque são as pequenas atitudes que conectam a pessoa. Por que atitude? Porque você não se conecta pelo mental, você se conecta pelo emocional. Tua memória tem a ver com o emocional. Se eu perguntar para vocês, quarta-feira passada, onde vocês estavam e com que roupa vocês estavam, vocês vão ficar assim, como? Agora, se eu perguntar no dia de 7-1, que o Brasil perdeu de 7-1, vocês vão lembrar, é verdade, eu estava na casa do fulano, eu estava assistindo. Memória é afetiva, conexão relacional é afetiva, inclusive com conhecimento, é afetivo. Estou gostando do que eu estou ouvindo. Nossa, é muito complexo. Nossa, isso daqui, por aqui não entra. Um líder, para ser carismático, ele precisa conectar com afeto. Senão ele é robô falando. Ele não é carismático. O que eu estou dizendo? Tudo isso são ações que são pequenas às vezes, mas que dão um efeito enorme, amplia o efeito. O que eu estou dizendo? Para amanhã, qual é uma pequena ação que você pode fazer rumo ao seu futuro, aonde você quer chegar? Não perca isso de vista. Psicodrama é onde eu quero chegar e como estou caminhando para chegar lá. Tudo bem? Posso passar mais uma coisa que vai ter a ver com esse daí. Agora eu vou perguntar assim. Relacionamento entre pares, equipe e superior. De quem a gente depende na empresa? De quem que você depende? Você depende da equipe. Se a equipe não trouxer resultado, o primeiro a cair és tu. És tu. Você depende da equipe. Como depende da equipe? Claro, você não tem 30 mãos. Só tem 2. Então, você depende da equipe trazer as coisas para você alcançar resultado. Só que, agora, dicas. Você, quando olhe no teu átomo social, se tem alguém da tua equipe, você tem perguntado para ela, ou você tem dito, faça, ou você diz, olha, precisa fazer isso. Você tem alguma sugestão? Não é, traga solução, não me traga problema. Nunca mais ninguém bate na tua porta.
Claro, claro. Você já colocou na quina e falou... tá. Então, assim, que sugestão você tem? Olha, precisamos mudar tal coisa, tal processo. Tem alguma sugestão? Então, olha no teu átomo social e veja se você, com a tua equipe, tem perguntado. Se tem alguém da tua equipe no teu átomo social, você tem perguntado. O que você sugere? Como você acha que pode ser feito isso da melhor forma possível? Põe cabeça na tua equipe, emancipa a tua equipe. Tua equipe não é só mão que não raciocina. Põe cabeça. Entendeu o que eu quis dizer por cabeça? Não se forma uma equipe de alta performance que não tenha inteligência própria. Veja se no teu átomo social, quando você lida com o teu chefe, eu aqui estou falando chefe para dizer que é teu superior, tá bom? O teu líder, teu chefe, teu superior. Ok. Nossa, já está assim. Você tem terminado a frase pondo ponto de interrogação? Você chega para ele e fala assim, olha, eu tive uma ideia assim, assim. Que acha? Como você vê isso? O que você acha que essa ideia pode ser válida? Ou você tem dito, não, tem que fazer isso, tem reclamado. Igual criança, bebê. Quando o bebê começa a falar, o bebê diz assim, quer água, quer naná, quer xixi. E a gente cresce e fica, porque ele não está certo, tudo isso. Ou você tem chegado para o teu líder, para ter uma inteligência relacional, tem dito, que tal fazer isso, isso, isso? O que você acha? Tudo bem? Veja se no teu átomo social tem chefes, líderes, superiores, e pensa se você tem agido dessa forma. Agora, vou te contar, compartilhar com pares. É igual compartilhar com o irmão. Lembra? Compartilhar com o irmão? Eu vejo em algumas empresas, eu morro de dar risada, senta a reunião, aí todos são pares, gerente de áreas. Aí um começa, porque a sua área deveria estar fazendo isso, sua área está impactando. Gente, aí o outro, criança, responde, não é minha mãe, não é meu pai. Adulto não, adulto elabora. Da minha área, cuido eu. Tipo, você não é meu pai, tá? Nem minha mãe. Ele elabora, mas responde igualzinho criança. O que eu estou querendo dizer? No teu átomo social, tem par? Você tem conversado com ele? Eu brinco, põe ponto de interrogação antes e depois. Preciso da sua ajuda. Preciso da sua colaboração. Comece a entregar a planilha até dia... Eu preciso que você me entregue a planilha até dia 15, porque está dando um alvoroço. A tua área pode me ajudar nisso? É obrigação do cara entregar a planilha dia 15, mas não entrega. Não chega cobrando, porque ele vai dizer, você não é meu pai, você não é minha mãe, da minha área eu cuido. Pode deixar. Tudo bem. Então, assim, o que a gente viu? Inteligência relacional é ver como estou me relacionando com as coisas do mundo, inclusive entre pessoas, e dizer o que eu quero fazer e como eu quero resolver isso. Ou não, ainda não estou pronto para resolver. Também está ok. Só que daí não é inteligência relacional. Trabalhe, dê duro, alcance o resultado que é a tua obrigação, mas preserva a tua saúde. E preserva a saúde financeira da tua empresa também. Porque se você preserva a tua saúde, você está ajudando a preservar a saúde da empresa. Menos absenteísmo, menos presenteísmo, menos uma porção de coisa. Agora, se vocês estão aqui e vieram numa palestra, que não era uma palestra sobre políticas públicas, ou com todo respeito às outras áreas, mas assim, é porque vocês querem cada vez trazer mais humanização e mais saúde para as organizações. Meu profundo agradecimento, porque as empresas andam adoecidas. Só que a tua área você pode trazer saúde.
Porque hoje a gente não fala mais tem cultura, tem clima. Não, tem climas, tem culturas dentro das organizações. Subcultura, digamos assim. Então, uma cultura macro, mas subcultura. Igual o Brasil. Tem subculturas. E climas também. Então, assim, faça para você um mundo melhor dentro do organizacional. Esse é o convite da inteligência relacional. Por quê? Porque você é fruto da sua vivência, mas você pode mudar. E a vivência, assim, mas o papai, quando eu era pequeno, brigava comigo. Cara, cresceu. Não fica brigando com você mesmo, você cresceu. E como você responde ao papai que brigava? Um filho vai ser tremendamente violento, o outro vai ser passivo e o outro vai ser... Cada um vai ser de um jeito. O que eu estou querendo dizer, as experiências te marcaram, mas você deu resposta para a experiência. Você deu resposta. Muda a resposta. Vai ser feliz no mundo corporativo. Feliz, segunda-feira eu vou levantar. Mentira. Mentira. Segunda-feira você vai dizer, puxa, mas não podia ser sexta hoje? Não tenha dúvida, mas a somatória tem que ser mais saudável, não pontual. Sou feliz? Não, engana. Tem hora que a gente fala, a carga está enorme, o caminhãozinho está cheio de areia. Tá, mas flui. Busca a tua saúde e a saúde da tua organização. Não só da organização. Não lute contra. Lute a favor de você e da organização. Essa é a proposta das relações e a proposta do psicodrama. Então, assim, no DHG, que o Edmárcio trouxe, o psicodrama organizacional, isso é um pedacinho, um recorte, porque são 20 horas, que a gente, assim... você sabe se comunicar? Como você está se comunicando? Você faz planejamento estratégico? Como você está se relacionando? Essa é a busca. É se relacionar melhor com o mundo corporativo. Para quê? Para a saúde de todos. Equipe, pessoa e resultado. Agora, por favor, perguntas. Aclamações, reclamações, conclusões, enfim, aberto. Tem várias pessoas com o microfone, passar para vocês. Ótimo. Oi. Leonardo, prazer. Leonardo. Não, a minha dúvida seria, mas e se você identifica que no caso da sua empresa, o seu líder está devendo nesse tipo de inteligência? O que dá para fazer ou o que não dá para fazer? Você quer uma resposta real ou você quer uma resposta bem elaborada? Tá, 3 possibilidades. Ou estimular, RH estimular a ele se desenvolver, ou você sair da empresa, verdade, eu estou falando a não polida, ou você buscar você se relacionar melhor com ele, para que ele aprenda a se relacionar melhor com as coisas ou com a equipe. Porque tem muito líder tóxico, você tem razão. Mas o que eu tenho visto também, que a empresa está pressionando esses líderes tóxicos, que, assim, não está dando mais, não cabe mais no mundo de hoje líderes tóxicos ou profissionais tóxicos. Só que profissional a gente diz maçã podre. O líder a gente fala, meu Deus, o que faço com ele? Entendeu? Respondi? Diga. Boa noite. Boa noite. A minha dúvida é a seguinte, eu fiz o meu ato social, né? E aí eu coloquei o mais pertinho e o mais longe que deveria sair da folha. E, assim, a minha pergunta é a seguinte, pensando nos meus recursos, né, no Psiquete, qual recurso, pensando também em autoconhecimento, como eu aprendo a lidar quando eu tenho 2 chefes, um chefe e um líder, vamos colocar assim, Sim.
o líder, embora eu responda aos dois, o líder é o que está bem pertinho e o chefe é o que está longe. Sim. Mas eu estou no meio. Né? Então, às vezes gera algum tipo de conflito porque eu tenho duas respostas para uma mesma questão e as respostas divergem entre si. Eu te diria, haja inteligência relacional, né? Primeiro. Segundo, lida um por vez, senão você não dá conta. Sai do meio e lida com um por vez. Este eu tenho que lidar desta forma. Este eu tenho que lidar desta forma. Com esse eu tenho que falar dessa forma. Se você ficar entre, você vai sofrer. Você vira recheio de sanduíche. Tudo bem que um recheio de sanduíche é sempre o mais gostoso, mas é o pressionado. Sai do meio. Lida, ora com um, ora com o outro. Isso vai te dar um pouco mais de fôlego. Faz sentido o que eu estou te falando? Você já deve estar fazendo isso. Senão você morria. Já deve estar fazendo. Tua inteligência já deve estar norteando para isso. Esse jogo de cintura, essa inteligência relacional, às vezes ela entra em conflito com... Eu entro em conflito comigo mesma, porque parece que eu sou duas pessoas. Sim, sim. Né? Não. Nunca pense isso. Desculpa. Cortei. Fala. Não, porque assim, eu tenho duas salas, né? Tem a minha mesa, tem a mesa do líder, tem a mesa do chefe. E eu divido assuntos, né? Então, digamos assim, os assuntos em que eu precise efetivamente de ajuda, de um apoio, de um suporte, eu falo com o líder. O assunto que eu meio que já resolvi, eu só preciso que alguém assine, eu falo com o chefe. Então, é esse tipo de inteligência que eu particularmente preciso ter na minha área para conseguir manter o meu trabalho, manter o meu resultado. E assim, a minha pergunta era justamente isso, se, de certa forma, isso está correto ou se eu consigo melhorar de alguma outra forma. No psicodrama, em cada papel, você tem um script. E não é ter duas caras ou ser esquisada, dividida. Isto é inteligência. Vou dar um exemplo bobo, mas que serve. Se você vai para a praia, vestida com chapéu profissional, você vai começar a pedir para organizar as barracas, pôr em fila, que o cara não está atendendo bem, está servindo a Coca-Cola sem gelo. Você deixou o teu papel de praieira. A mesma coisa, tem script nos nossos papéis, que a inteligência relacional é você saber os diferentes scripts. Você vai para um casamento formal, você não vai, você vai entrar no script, que tem a ver com aquele levantar durante... Para você ser aceito, você precisa seguir um script, ou saber mudar. Mas, assim, não é enlouquecido. É sabedoria sua. Deus, parabéns para você. Tudo bem? Oi. Sobre o PSICAP, né, que seriam pontos positivos nossos no ambiente de trabalho. Coisas que eu identifico que me valorizam. Quando as tarefas que me são dadas, às vezes, não conversam com o meu PSICAP, mas são tarefas que eu não posso recusar, eu tenho que fazer também, mas eu sinto que me prejudica em outras que eu poderia estar me desenvolvendo mais. E eu acabo recebendo tarefas que eu tenho que fazer, eu não posso recusar. Mas vejo que me prejudicam em outras tarefas que eu tenho também e que tem mais a ver com o meu perfil, né? Claro. Você quer uma resposta polida ou real? Real. Aprende a marcar limite. Isto eu posso, mas daqui a 4 dias. Isto eu posso, daqui a 2 dias. Isso eu posso. Não é fácil o que eu estou falando. Nós, brasileiros, temos bastante dificuldade de marcar limite. Mas, assim... Uma das inteligências que a gente pode desenvolver é marcar limite. Para fazer isso, ok, pode ser daqui a 3 dias, pode ser daqui a 2 dias. E o que não é fácil fazer,
Mas comece devagar com uma coisa sem muito impacto. Seja inteligente, sim. Engatinha primeiro no marcar limite. Você é jovem, é importante isso. Se não, em cima da mesa daquele, meritocracia, em cima da mesa dos bons, é uma pilha de trabalho, entendeu? Isso não é meritocracia. Mas se você dá conta, eles te mandam um monte de coisa. Quem mandou ser boa no que faz? Bem feito. Todo mundo te manda fazer as coisas. Brincadeira, no sentido assim... lembra que é por isso que eles te mandam fazer várias coisas. Multifuncional. Pessoas mais bitoladas, ninguém manda. Várias coisas. Marca limite. Desculpa se invadir, tá? Não, ótimo. Obrigada. Bom, professora, boa noite. Boa noite. Marcos. Marcos. Voltando na questão do levanta e senta, e o excluído, e o que faz parte. Obrigada. Muitas vezes, aonde que fica o meio termo, e se o excluído, ele sempre vai ser o excluído e buscar um novo script, que é o que você colocou. Sim. E como que também sair, de repente, da mesmice, porque Perfeito. fica o... Perfeito. Perfeito. O flow... Perfeito. E o flow dessa pessoa também Perfeito. excluído. Como que ficaria Perfeito. isso? Só tem uma... Eu vou começar pela única solução. É você refletir. Estou fazendo para que isso? Estou fazendo por quê e para quê? Para quê? Eu estou levantando e sentando porque eu quero agradar a todos. Perfeito. Você já achou a sua solução. Do outro lado, não vou fazer isso só porque que eles estão fazendo. A tendência é você ser excluído. A tendência não. É você não pertencer a um grupo. Você entra numa empresa e quer mudar tudo ao mesmo tempo e sai dos padrões da empresa, não vai quebrando devagar, você vai ser excluído, em 6 meses você é mandado embora. Tá? Português, claro. Agora, o meio termo é, hoje eu não estou afim de lutar, vou levantar porque é mais fácil. Não, isso daqui vale a pena brigar. Isso vale a pena. Por isso eu quero brigar, e nem que leve uma semana discutindo sobre assunto, esse vale a pena. Esse não vale a pena. Qual é o impacto daquela ação para você? Isto é PSICAP e Flow. Selecionar para ter controle da ação. Respondi? Tá. Boa noite, professora. Boa noite. Na verdade, a gente falou bastante sobre dentro de uma única empresa, e me surgiu uma dúvida quando leva o assunto para a relação cliente-empresa. E ficou um pouco confuso o papel de ator e autor quando você tem essa relação cliente-empresa. E quando você tem uma relação muito boa dentro da empresa e o desequilíbrio de todas essas relações vem por parte do cliente. Como funciona isso? Como que você trabalha essa relação para aquilo não afetar a empresa, a sua equipe? Tá. Volta assim, cliente ou equipe são pessoas. Fora ou dentro da organização é papel profissional. Cliente, empresa, você tem a estrutura do papel profissional, porque você está lidando com o cliente. E tem cliente que você diz, esse eu vou demitir. Não, esse eu não posso demitir, porque esse é o que me garante o arroz e feijão. Perfeito. Aí, de novo, levanta ou senta, o que você vai fazer? Agora, normalmente, a tua inteligência relacional é, vale a pena, não vale a pena, que tem a ver com otimismo, vale a resiliência, mas, principalmente, você olhar e dizer até onde eu cedo, até onde eu não cedo, até onde eu vou ter que ser social. De novo, eu não vou na sala de um presidente de uma multinacional do mesmo jeito que eu vou para o sambódromo, não vou da mesma forma. Então, tem um script, e você sabe o teu script. Agora, tem cliente que, se a gente puder demitir, a gente agradece profundamente, mas precisa ver se vale a pena. Então, é esse, vale a pena e como proceder. Respondi a pergunta?
Agora, falar é fácil, viu? E fazer, a gente tem que sentar e desenhar. Não, agora eu vou falar também assim. Essa é a hora que não adianta ficar só na cabeça. Senta, escreve. Até onde eu vou com o cliente? Por que e para que eu vou com o cliente? Escreve, descreve, faz desenho, pega a revista, pega o que você quiser para desenhar um cenário. Depois você diz, isso daqui eu não abro mão. De novo, a gente faz isso nas empresas, faz PDCA, faz SWOT, faz na vida da gente, profissional. É tudo a mesma coisa. A mesma coisa do que eu digo é assim, eu preciso cuidar da minha organização interna. Eu uso isso só no racional para a empresa e para a minha vida. Vale a pena, não vale a pena? Põe num papel, desenha, faz seu jeitão de ação, tá? Não é de que você pensa. Como você está agindo, como que você quer agir? Respondi? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Gustavo. Eu queria saber o seguinte. Quando você está inserido numa equipe e que você precisa estimular tanto os seus companheiros de equipe quanto o seu líder, por onde seria mais fácil começar? Pelo líder ou pelos seus companheiros de equipe? Vai depender da tua relação. Não existe uma regra pronta. Se você vê que teu líder é um pouco mais aberto a você chegar e falar assim, olha, estou pensando, o que acho, como acho, ok. Agora, se você acha que na tua equipe é mais fácil, vai primeiro pelo mais fácil que um contamina o outro. Essa é a regra da psicologia e do psicodrama. Começa pelo mais simples, o mais fácil. Tá. A questão de começar pelos tem uma visão, assim, uma previsão de que eu poderia estar sendo pré-julgado em relação a tomar uma atitude de boicotar o meu líder. Mas não é essa a intenção. A intenção é fazer todo mundo estimular o raciocínio para chegar num objetivo. Você já respondeu. Acho que fica mais fácil eu começar pelo meu líder. Você já tem a resposta. Entendeu? Essa é a tua sabedoria. Esses são os seus tesouros internos. Você já tem. Obrigado. Aceita e vai fundo. Você é capaz de mudar o mundo. Não tenha dúvida. Boa noite, professora. Boa noite. Gostaria de solicitar um auxílio à senhora. Como que eu posso desenvolver minha inteligência relacional com algum livro, algo assim que a senhora possa vir a sugerir a nós, a leitura? Tá. Você pode procurar desde Psiquep com este viés, você pode procurar o Flow. Tem um livro que eu amo, que é do Katz de Vries, que chama O Efeito Porco-Espinho. Eu amo esse livro. Posso contar rápido a história do Efeito Porco-Espinho? Ele é diretor do INSEAD, que é uma excelente escola de negócio lá diretor da psicologia lá da Europa. Ele diz assim, o porco-espinho, a história não é dele, que é de um filósofo, mas ele aproveita. O porco-espinho, para não morrer de frio, ele tem que dormir do ladinho de um outro porco-espinho. Só que o porco-espinho tem espinho. Se ele não mexer no espinho dele, ele mata o outro porco-espinho e morre. Porque ele gelou o outro porco-espinho. Não tem calor. Se, por outro lado, ele não dorme juntinho, ele vai morrer porque não tem calor. Então, ele tem que organizar os espinhos. O outro tem que organizar os espinhos para dormir. Daí ele começa assim, seres humanos igualzinho. Cada um tem o seu espinho, que um espeta o outro, um mata o outro, todo mundo morre, pronto. Aí ele começa o livro. Ele começa falando de coach com executivos, que cada
case que você lê, você fala, ih, olha aqui, igualzinho a mim, igualzinho a minha empresa, igualzinho... porque é mais ou menos parecidos os problemas. Mas vale a pena. Agora, tem o Fluir também, né, que você vai ler o Fluir, do Mihaly, tem já em português, Fluir. Procura Psiquep dentro das empresas, dos Googles acadêmicos da vida, você procura Psiquep. Você tem uma porção de coisas para autodesenvolvimento relacional. Mas eu te aconselharia a ler esse Efeito Porco Espinho, porque ele é muito interessante você ler. É sério o livro, tá? Eu que brinco que a gente é porco espinho, mas que é real. Obrigado. Olá, boa noite. Boa noite. A gente falou sobre o flow, de quanto é importante isso, você estar no estado de flow para realizar aquela atividade, enfim. Sim. Agora, me colocando num papel de líder, né? Sim. Como que eu faço para minha equipe descobrir até o estado de flow, né? Se aquela atividade vai gerar o flow para ela ou não? Porque preciso descobrir se eu gosto daquilo ou não. Claro. A primeira coisa que você faz de sondagem é desafio e habilidade. Só que daí vem as regrinhas básicas psicodramáticas sobre isso. Se você chegar e falar assim, vocês acham que vocês têm habilidade suficiente? Todo mundo, sim! Porque ninguém vai dizer, olha, eu sou pago, mas desculpa que eu não tenho habilidade. Ninguém vai falar isso. Então vai todo mundo mentir. O que você vai fazer é, temos esse desafio. Quais os recursos precisaremos, dificuldades teremos, as estruturas precisaremos, porque eles vão estar falando do todo, não deles. E depois, assim, para que a gente consiga isso, quais as habilidades precisaremos, como precisaremos chegar a isso. Essa é a base que que a gente tem em termos de flow. É a primeira lição. A segunda, a meta está clara? Aí vem aquele processo que eu falei para vocês. Meta está clara? O desafio está claro? A habilidade está clara? Eles têm confiança em mim? Que é outra, que para desenvolvimento da estrutura do líder, precisa. Caso você queira ver um pouco mais de flow em equipe, a minha tese tem em alguns lugares e chama Clima Positivo, equipe de ótimo empenho e comprometimento. Então, esse é o nome da tese, que você vai ver todo o que se fala de desenvolvimento e liderança, porque daí é um capítulo inteiro que tem uma porção de coisas lá. E como que isso impacta aqui no Brasil, de desenvolver o flow da equipe. Obrigada a você. Clima positivo, desenvolvimento ótimo de equipe e comprometimento. E daí eu concluo. Eu fiz em Portugal. Você vai achar nos Googles. Eu sei que no repertório de Portugal tem vários. Eu não sei se acho que eu não pus na cápsula. Eu preciso pôr. O que você vai ver no repertório você encontra. Você procura. Google Acadêmico Português, que o português tem certeza, o Brasil já deve ter também. Você sabe que eu nunca fui ver isso, que feio. Boa noite. Eu queria perguntar se você vê alguma diferença entre o flow e o desenvolvimento da inteligência relacional no mundo corporativo em relação ao mundo acadêmico. Olha, por exemplo, essa é um excelente projeto que chama o mundo corporativo para dentro do acadêmico. A
Acho que nem sempre flui. Acho que, em alguns momentos, o acadêmico distancia do organizacional, em alguns momentos, o organizacional distancia. O mundo ideal é que caminhem junto. Mas não é o comum, digamos assim. Agora, é possível fluir? Sim, porque o acadêmico está a serviço de melhoria de algo, seja ciência, direito, química, relacional, ele está a serviço. O acadêmico está a serviço, não o outro, o organizacional está a serviço do acadêmico, só para pesquisa. O que eu queria terminar, falar da tese, é que, assim, a gente lá, eu comprovo que a equipe é a que melhora o clima e a que melhora o comprometimento, não vice-versa. Respondi tua pergunta? Sim. Eu amaria que andasse juntinho, flow total. Não é. Não é. Dentro desse contexto, posso fazer mais uma? Pode. Como é que você lida com o chefe, no caso o supervisor, que acaba vendo a equipe mais como executadora e não como colaboradora? Tá. Que pena. Essa é a primeira coisa que eu tenho que falar. Que pena. Mas o que eu tenho visto, eu trabalho um monte de empresa, enormes, médias, pequenas, um monte. O que eu tenho visto é que a tendência é aumentar a reclamação sobre esse tipo de supervisor. E eu tenho visto RH muito atuante, que cuida disso. Ou que faz um coach, ou faz um auto-coach. Vocês aqui fizeram auto-coaching, né? Ou estimula a desenvolver. E a gente tem aqui, agora, não é um plim-plim, mas é também dados de realidade. A gente vê muito no DHG, as pessoas falando assim, entrei aqui, era um ogro. E agora eu estou entendendo que ser ogro não é o que resolve. Estou falando relato de aluno. Porque foi se desenvolver, mas não se desenvolver só tecnicamente, também como ser humano.